sou Ralph Gore e hoje iremos falar sobre a teoria do valor subjetivo. Um dos institutos da economia que instigou dúvidas e paradigmas nas mentes dos cientistas econômicos e debates fervorosos entre os mesmos foi definir o que é valor. Parece-nos estranho toda uma estirpe de intelectuais preocupados em definir algo como valor, mas a sua investigação é de ímpar necessidade se quisermos entender fenômenos como moeda, preço, flutuações e crises econômicas. E não é exagero estatuirmos que as tentativas deles para definir isso culminou num rumo completamente diferente da história do mundo e alterou o destino de todos nós até os dias de hoje. Um dos mais famosos e provavelmente mais superestimado economista de toda a história da doutrina econômica foi Adam Smith. Este é membro da escola clássica, imprecisamente laureado com a fama de ser pai fundador da ciência econômica. Dentre as suas teses está a sua tentativa de explicar o que é valor. Para essa tradição econômica, valor seria um montante de trabalho despendido na produção de um bem econômico. Nesta abordagem, se um par de sapatos demandasse uma quantidade X para ser produzido e um casaco uma quantidade de 2x, logo o casaco valeria 2 pares de sapato. Assim, a proporção que uma troca entre esses dois bens deveriam obedecer para ocorrer seria a proporcionalidade. Aqui temos um problema ulteriormente solucionado pelos economistas da alçada austríaca de pensamento. Para ocorrer uma troca, não deve ocorrer uma proporcionalidade de valor entre os bens. Na realidade, deve ocorrer justamente o inverso. Se a valoração do meu bem não é inferior à sua, não há motivo algum para ocorrer a troca. Se eu não consigo figurar um melhor bem-estar em trocar o que eu tenho em mãos pelo que você tem, não há motivação para ocorrer a troca. E isso se estenderia para todas as atividades econômicas, tornando completamente impossível qualquer tipo de atividade catalática. O ser humano seria inerte, atomístico, estagnado. Assim, a valoração que os indivíduos em uma transação econômica devem ter é uma valoração inversamente proporcional. O que eu estou disposta a trocar deve ter um valor menor para mim do que o que eu estou disposta a receber nessa troca. E o mesmo deve ocorrer com você. Se isso não ocorrer, não haverá troca alguma. Essa é a primeira deficiência verificável na teoria objetiva do valor, ou valor-trabalho. Outro problema encontrado pelos defensores da teoria do valor-trabalho é o paradoxo do valor, ou também chamado de paradoxo da água e diamante. Como é possível a teoria do valor-trabalho explicar como um diamante, que é um ornamento que não tem qualquer utilidade efetiva na vida humana, tenha valor maior do que a água, que é um recurso indispensável para a vida do ser humano? Aqui temos consagrada mais uma lacuna dessa teoria, explicar a utilidade. Conquanto estes economistas, face a um problema significativamente relevante, relativizaram completamente sua teoria, a categorizando em valores de uso e valores de troca. Valores de troca seriam os bens mais valorados no escopo de troca, e valor de uso, os bens mais valorados na sua utilidade. Os bens que tivessem grande valor de troca teriam pouco ou quase nenhum valor de uso, e o inverso também ocorreria. O diamante teria grande valor de troca e nenhum ou infinitesimal valor de uso. Já a água teria grande valor de uso e nenhum ou quase nenhum valor de troca. Mesmo com toda essa relativização cheia de dubiedades e incongruências, eles ainda não conseguiam explicar questionamentos como, em um deserto hipotético, o diamante não teria valor algum e a água seria a maior das riquezas. Outros, ainda na sua teimosia e insistência, argumentavam que o diamante demandava muito trabalho e poderia levar até décadas para ser encontrado, por isso seu alto valor no mercado. Mas estes ainda não conseguiam responder porque 2 diamantes de mesmo quilate, sendo que um demorou 1 ano para ser minado e o outro 10 anos, possuem o mesmo valor no mercado e não diferentes. Ou, por exemplo, digamos que eu tenha despendido 10 anos de minha vida cavando um buraco no meu quintal. Eu, como fiel seguidora da teoria clássica de valor, faço isso porque pretendo ficar milionária com esse buraco que futuramente irei vender. Mas, como eu sou esperta, ao invés de eu usar uma pá, eu utilizo uma colher. Assim, despendirei muito mais trabalho e, derradeiramente, segundo Smith e os seguidores dessa teoria clássica de valor, meu buraco valeria muito mais. Isso parece ter algum sentido? Sob o prisma da teoria de valor-trabalho, parece ter. A utilidade sempre atormentou os seguidores dessa teoria que nunca conseguiram explicar em completude e conciliá-lo com o mundo real. Mesmo com retumbantes e vigorosas críticas, Adam Smith e seus herdeiros intelectuais, como David Ricardo, foram adotados e lapidados por Marx, este tentando escapar do relativismo que os clássicos incorreram
ao criar ficções como valor de uso, valor de troca, para não tirar o caráter científico de seu socialismo, desbanca em outro relativismo, adotando a concepção de valor, se valendo da premissa de que o valor seria o quantum socialmente necessário para a sua produção, que se traduziria mais ou menos no tempo necessário ou padrão para a sua produção. Aqui, Marx cai na mesma lacuna de utilidade que seus predecessores caíram e não respondendo ao paradoxo do valor. Da concepção clássica de valor e da teoria de salários ricardiana, que Marx deriva a sua tese da exploração capitalista, a mais-valia. Com efeito, este é um assunto a ser mais bem tratado num vídeo específico. Mas tenha-se entendido que, ruindo-se as bases de uma teoria, necessariamente ruíra-se a teoria dela derivada. Apesar de todos os seus relativismos ululantes, inconsistências escabrosas, este foi o consenso entre os investigadores da economia política por tempo considerável, consenso este que seria completamente despojado pela Revolução Marginalista, coordenada simultaneamente e independentemente por William Stanley Jevons, Karl Menger e Leon Walras, que resgatariam uma visão de valor anterior aos clássicos, infinitamente superior e confluente com os fenômenos econômicos, o valor subjetivo ou utilidade marginal. Com a Revolução Marginalista, a acepção de valor teve toda uma nova abordagem na sua sistemática. Esta, chamada de teoria subjetiva do valor, ou teoria da utilidade marginal, preconizava que o valor dos bens econômicos, diferentemente do que os clássicos advogavam, não é definido objetivamente pelo quantum de trabalho que neste é incidido. O valor de um bem parte de uma consideração particular sobre a psique do indivíduo, sobre o quão hábil é aquele bem em satisfazer uma aspiração. Assim, os bens serão valorados subjetivamente pelos indivíduos que levarão em conta a sua opinião sobre a utilidade e eficácia do bem em satisfazer uma necessidade, seja ela real ou não. Para entender melhor, vamos a um exemplo. Existem pessoas que valorizam muito ter o último celular da moda e pagariam uma quantia absurda por este item, e existem pessoas que não. A valoração, portanto, é uma faculdade. Porém, como observou proeminentemente Mises, o valor subjetivo dos indivíduos só é demonstrado quando estes agem, de forma comissiva ou omissiva. Para entendermos a magnitude desse insight, vamos aplicá-lo aos problemas que impactaram a deficitária teoria do valor-trabalho. No que tange às trocas, essa teoria é completamente compatível. Se a valoração é subjetiva e não objetiva, já removemos a obstrução que as trocas enfrentariam se obedecessem à teoria clássica de valor. Não obstante, ela se adequa perfeitamente na relação inversamente proporcional que as trocas devem obedecer, porque os indivíduos no mercado valorarão o objeto que colimam de forma superior ao objeto que pretendem transacionar. Conseguinte, nas considerações do paradoxo de valor, a teoria do valor subjetivo também se aplica, visto que ela explica o alto valor que os diamantes têm frente à água, porque aquele é um bem extremamente escasso, e a água é um bem ordinariamente disponível sem muitos problemas. Não precisa esta, portanto, cair na relativização de suas bases nevrálgicas para explicar este fenômeno. Também explica porque a água no deserto tem muito mais valor do que um diamante. Dadas as circunstâncias, agora, a água tem muito mais apreciação pelo indivíduo sedento. Este agora terá na sua escala de valores a água no topo e o diamante, que não tem utilidade alguma, além de servir como ornamento, no último grau. Ademais, também explica porque dois diamantes de mesmo quilate, mas com empregos de trabalho diferentes, possuem o mesmo valor no mercado, dado que o trabalho pouco importa na sua valoração. O que importa é a valoração dos indivíduos que estão dispostos a comprar. Se o indivíduo ansiar em adquirir um diamante e observa que eles possuem a mesma unidade de quilate, não há razão para pagar uma quantia diferente em dois bens iguais. A quantidade de trabalho pouco importa na sua valoração. E por fim, sobre o valioso buraco que eu despendi anos e anos cavando, se ele não satisfizer as aspirações de ninguém, valor algum ele terá. É simples assim. Vem a genialidade acumulada com a simplicidade da teoria subjetiva de valor. Ela responde com facilidade e acurácia todos os problemas que renderam escritos desesperados e relativísticos dos adeptos da teoria clássica do valor. Ela explica o fenômeno dos preços, das trocas, da moeda, da prosperidade, do empreendedorismo e da ação humana.
a economia subjetiva. Talvez o maior problema dos clássicos e sua teoria objetiva de valor seja eles tentarem deduzir a economia de cima para baixo e não de baixo para cima. Eles nunca entenderam que o soberano no mercado não é o capitalista, é o consumidor. Nós ordenamos, mesmo que de forma inconsciente, o que deve ser produzido. Nós enriquecemos os que nos satisfazem e ruímos os que não. Nós selecionamos os aptos e os sagazes. É simples dessa forma. E é nessa mixórdia de valorações subjetivas, não coordenadas, espontâneas e inconscientes que giram este incrível fenômeno que chamamos de economia.